Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, que é a pastora Márcia de Andrade. Hoje a meditação nossa do dia de hoje se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 59. Vocês já receberam o vídeo aí da palavra citada em áudio, para que você medite. Essa palavra de Jeremias, a Lamentação de Jeremias, é uma palavra muito profética, uma palavra reveladora e também uma palavra de conserto. Diretamente fala sobre o nosso comportamento, como a gente tem se comportado perante o Senhor em relação aos seus mandamentos. Eu quero frisar alguns versículos. Primeiramente, o profeta começa falando que grande é o amor do Senhor, e é por causa desse amor do Senhor que nós não somos consumidos, porque somos pessoas pecadoras. E as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, né? Elas se renovam a cada manhã. Então, primeiramente, ele começa falando da grandeza de Deus, das misericórdias de Deus e da sua fidelidade. Ele fala que Deus é fiel. Quem é infiel é o homem. Essa mensagem de Jeremias é a mensagem para o povo de Israel. Ele estava profetizando nessa passagem que o Senhor traria um exército que tomaria o povo e levaria em cativo. E o povo estava em completamente desobediência, tomando as coisas de Deus de forma irresponsável, com descaso. E ele começa falando: olha, o Senhor é tão misericordioso que ele está avisando que ele vai trazer um grande exército para destruir o povo, para levar o povo em cativo. Mas vai chegar um momento que vocês vão orar e o Senhor não vai ouvir. O Senhor realmente ele vai te castigar por conta dessas más condutas, por conta do que você anda fazendo, de não querer mudança, de não querer conserto. Mas ele mesmo fala que o Senhor, apesar disso tudo, quando o Senhor vai punir uma pessoa, ou vai corrigir, ou vai colocar uma pessoa em tribulação, há uma série de avisos. O Senhor ele trabalha com circunstâncias, acontecimentos que nos avisam. Nós não somos pegos desprevenidos quando a gente vai entrar numa prova. As pessoas acham que são pegas desprevenidas, mas não são. Existe indício, se você for uma pessoa atenta no seu dia a dia, você começa a ler as circunstâncias, os acontecimentos ao seu redor e você pressente que alguma coisa está vindo para dentro, para cima de você, e essa coisa ela pode ser uma tribulação. Pode ser até mesmo uma provação, um castigo que Deus está colocando sobre você por algum ato de desobediência. Se você conhece a palavra de Deus, você já sabe que se você infringir algum dos seus mandamentos, terá uma consequência. Então você só fica esperando a consequência, né? Cada pecado ele atrai uma consequência. E o profeta está falando aqui, primeiramente, que o Senhor é misericordioso. E é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. E essas misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E o Senhor, ele não nos retribui segundo o que nós merecemos. Sempre é amenizado. Porque se o Senhor fosse retribuir a cada um segundo o que nós temos feito, irmão, sinceramente, nós já estaríamos mortos. Mas não, o Senhor ele ainda é longânimo até mesmo nas nossas correções. Aí ele fala assim que ele dá um conselho, ele fala que a minha porção é o Senhor e ele é a minha esperança, então eu preciso esperar no Senhor. Ele traz uma palavra aqui de ânimo, de fé, de que se você viver no momento, porque ele está falando primeiramente isso, que que a minha porção é o Senhor, nele eu vou pôr a minha esperança, e é bom para o Senhor é bom para aqueles que a esperança está nele, e é para aqueles que o buscam. Por que o profeta está falando isso? Porque ele sabia que o povo ia enfrentar um momento de crise de 70 anos de cativeiro, e era preciso essa palavra, ele escreveu essa palavra, porque no cativeiro as pessoas começaram a ler os escritos de Jeremias, e ele disse, ó, é bom que você espere com paciência no Senhor, porque ele é bom para a alma que o busca. É aquela coisa que você pode estar enfrentando, um momento de tribulação, de angústia, que você não tem que amaldiçoar, não tem que se maldizer, não tem que reclamar ou praguejar. Você tem que fazer como o profeta está ensinando. Você tem que agradecer ao Senhor e esperar que o Senhor te tire dessa situação que você está vivendo. Muitas pessoas, ao invés de ir para a presença de Deus, buscar um auxílio no Senhor, pedir que o Senhor o livre desse momento e ajude ele a passar por essa prova difícil, eles vão falar mal de Deus, vão praguejar da vida, vão reclamar da sorte.
amanhece o dia confusos, reclamando, e a situação aumenta. Lembra que o povo de Deus, o povo que estava caminhando no deserto, eles ficaram rodando em círculo por muito tempo, por 40 anos, porque reclamavam. Quanto mais você reclama, mais difícil é a prova, mais tempo você permanece nesse problema, porque você está sendo reprovado constantemente. E cada reprovação você precisa passar pela prova novamente. Então é muito pior você ficar nessa situação reclamando, não tendo fé, não tendo esperança nem confiança que o Senhor vai tirar você dali. Que isso é para você crescer e para você aprender. Esse é o problema de que muitas pessoas, elas não conseguem sair rápido da prova, porque elas reclamam e ficam praguejando e ficam se amaldiçoando e amaldiçoam pessoas e falam contra Deus e ela está sendo reprovada constantemente. E esse ato de reprovação automaticamente remete a uma outra situação de prova. E a pessoa vive saindo e entrando de provas, porque é sempre reprovada. E Deus está tratando o seu caráter. Está tentando colocar você no eixo para que você aprenda a obedecer o que ele diz e obedecer os seus ensinamentos. E quando você não obedece, desobedece, o que acontece? Você está sendo reprovado e o Senhor vai ter que te corrigir de novo, porque ele diz que o filho que ele ama, ele corrige. Então, se você está sendo corrigido de alguma forma, está vivendo um momento de dificuldade, está vivendo uma provação, não confunda com tentação. No meu livro, o Manual de Libertação, deixo muito bem claro o que é tentação e provação. Tentação, o Senhor não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo para que você caia em pecado. O Senhor lhe prova você para forjar o teu caráter, para te aperfeiçoar como cristão. Para que você a cada dia seja uma pessoa mais centrada, equilibrada e que aprenda a viver conforme a vontade do Senhor. Porque você é filho. E se você está sendo corrigido, sinal que Deus te ama e que você está dentro dos projetos do propósito de Deus. Então o profeta ele começa falando, dando esse ânimo para o povo, para que o povo ele não fique se amaldiçoando quando a provação chegar, esperar confiantemente no Senhor. E ele fala bem assim, ó: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve sozinho em silêncio, porque o Senhor que colocou sobre ele. É aquela coisa que você não tem que reclamar, você fica calado, coloque sua boca no pó, agradeça a Deus e fique calado e leve seu jugo sem reclamar. Aí ele ainda fala mais assim, ó: põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Significa o quê? Quando a gente se submete ao tratamento de Deus e nos humilhamos e reconhecemos que precisamos mudar quando a aprovação vem, é aquela coisa que eu sempre falo: você saber caminhar nas dimensões da sua dor. É procurar no momento de dificuldade o lado positivo. No livro A Beleza de Deus no Caos, eu trabalho justamente sobre isso, você entender como que você consegue ver o lado positivo do lado negativo da vida. Porque ela tem um lado, mesmo o lado negativo, tem um lado positivo. Porque é na provação que você se torna uma pessoa mais humilde, é na escassez que você dá mais valor e não vai desperdiçar comida. É quando você não tem dinheiro que você começa a valorizar as moedinhas, não é? É quando você está sem roupa que você começa a cuidar melhor das suas roupas. É quando você não tem como adquirir que você dá valor. É quando você perde, né, que você vai atrás. Então, muitas vezes nós nos arrogamos, achamos que somos muito seguros de tudo, em relação às pessoas também, que a gente pode fazer e falar o que bem entender para as pessoas, que as pessoas jamais vão nos abandonar ou vão nos deixar. Muitas esposas estão arrependidas hoje porque mandaram os maridos embora, porque não cuidaram do esposo, não cuidaram da casa como deveria, e o homem, eu já atendi vários casos assim, de o homem foi embora, arranjou uma outra mulher que trata ele muito melhor, e agora a ex-esposa está chorando porque agora aprendeu que era muito segura, que não tratava como deveria o casamento. Eu estou dando só um exemplo. Isso não justifica um ato de adultério ou um ato de abandono da casa. Mas muitos homens que não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que significa a instituição casamento, acham que porque a mulher mandou ele embora, ele tem que ir. Porque são pessoas que vivem segundo o padrão do mundo. E as pessoas que vivem segundo o padrão do mundo, elas chutam o pau da barraca a qualquer momento. Então, se você tem um homem que é moldado ao padrão do mundo, ou uma mulher que é moldada aos padrões do mundo, e você é cristão, e você está tentando ganhar sua esposa, ou você é cristã e está tentando ganhar o seu esposo, você tem que ser sabedoria, você tem que valorizar,
Você tem que fazer como a palavra diz, dar bom testemunho. Porque se você continuar agindo com as mesmas obras da carne, tratando ele, tratando ela de qualquer jeito, você vai receber o quê? Uma hora ele vai embora e vai te abandonar, porque ele vive segundo outro padrão, e o outro padrão exige uma, até a palavra exige, gente, que nós devemos tratar as pessoas sempre superior a nós. Significa que a gente sempre tem que valorizar o outro, sempre fazer o melhor para o outro. Quando você casa, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. A maioria das pessoas querem casar porque elas se sentem solitárias e acham que se elas casarem, elas vão ficar felizes. Então você tem que ser muito feliz, porque quando você casa, você vai perder um pouco dessa felicidade, porque você tem que dar felicidade para o outro. Então, esses conceitos, eu estou entrando aqui no casamento, só para você ter uma ideia da questão da valorização, da gratidão, de você aprender a valorizar o seu próximo. Quem é o nosso mais próximo? É nossa família, é o nosso marido, são os nossos filhos, nossos amigos íntimos. Então, essas pessoas, elas devem ser tratadas muito melhor do que as pessoas de fora. Tem gente que trata as pessoas de fora com educação melhor e as pessoas de dentro de casa é nas patadas, pessoas muito próximas a elas é nas patadas, né? É com palavras de qualquer jeito, e tá tudo errado. E a Bíblia fala que aquele que não cuida da sua casa, ela não é nem digno de cuidar de ninguém, você está pecando. Você comete pecado, porque primeiro você tem que cuidar dos seus. Isso é bíblico, depois você cuida do de fora. E o profeta está chamando a atenção aqui do povo, porque o povo abandonou não só os costumes, mas abandonou o próprio Deus. O povo se entregou aos prazeres da carne. E o profeta está falando: olha, vai vir uma grande assolação sobre vocês, porque vocês são desobedientes. E a gente vem constantemente repetindo isso nesse grupo, que você tem que parar de viver alienado. Se você se diz cristão, meu irmão, você tem que obedecer a palavra de Deus, andar em retidão. Se você já se comprometeu com o Senhor, fez uma aliança, que seja de verdade, porque o Senhor diz que Ele é fiel. Aí, quando você pedir alguma coisa e orar, o Senhor te responde, porque Ele sabe que Ele tem um filho que é fiel. Imagine você, um filho que te obedece e um filho que só vive te dando desgosto, desobediência. Você tem prazer em abençoar, você tem prazer em dar uma pessoa que não te valoriza, que te xinga, que te trata mal, um filho que não te respeita, que você pede uma coisa para ele e ele nunca faz, aí ele vive pedindo as coisas de você. Que prazer você tem em ajudar esse filho? Se nós somos seres humanos, a gente pensa assim, imagine Deus que é santo, né, meu irmão? Então, isso aqui é um chamamento a uma reconquista, um chamamento do profeta a voltar ao teu estado de primeiro amor. E confiar em Deus, se você tiver por um momento de prova, que Ele vai te ajudar a sair desse problema. Aí ainda fala mais. Ofereça o rosto a quem quer ferir e engula a desonra. Aqui o profeta está falando para o povo, porque eles iam passar por muitas aflições, então eles iam ter que ter essa desenvoltura de aprender a se viver na humilhação, de aguentar a desonra, mas também é uma palavra contemporânea para os irmãos que não aguentam uma desonra, não aguenta um desaforo, não leva desaforo para casa. A Bíblia fala em outra parte que você tem que dar o seu outro rosto para outra pessoa te bater. Significa o quê? Não que você vai ser uma pessoa tonta, boba, que todo mundo pisa em você, mas que você tem que aprender a perdoar e a relevar e muitas vezes engolir seco certas coisas. Não sair se ofendendo. E tem gente que é tão melindroso. Você lembra do vídeo que eu postei dos tipos de crente? Tem um crente florzinha, que ele é igual uma pétala, ele pode se espetalar todinho, porque ele é muito melindroso. Ele não pode ouvir uma verdade, não pode ouvir uma palavra meia torta, que ele já se desmonta todo. O crente açúcar. Então, assim, o crente chupeta, são várias coisas que a gente tem que amadurecer. E o profeta está falando, aguente a afronta. Tem momentos que você vai ter que engolir, vai ter que perdoar. Isso é amadurecimento. Se está aqui na palavra, é porque nós vamos passar por situações assim, correspondentes. E como que a gente vai sair disso? É obedecendo a palavra e tentando fazer o que a palavra nos diz que temos que fazer. Nesse caso aqui, alguém te tratou mal, irmão, engula essa afronta. Não precisa entrar na justiça para processar todo mundo por todo o tempo, ou ir tomar satisfação se você ouviu que alguém falou mal de você, ore por essa pessoa. Não vá tomar satisfação não, que isso vai aumentar mais a confusão. É verdade? Se não é verdade, entrega essa pessoa a Deus, para que Deus mude a mentalidade que é uma criança
Uma criança que não pode estar falando que a Bíblia fala que Deus odeia a língua má contra o próximo, essa pessoa está desobedecendo a palavra e você deve orar por ela, porque senão ela se perde, ela pode ir para o inferno. Não se preocupa, que o mesmo Deus que te corrige, se a pessoa for filho, vai ser corrigido também. Em outro momento, o Senhor fala que a mim pertence a vingança. Deus é que se vinga. Ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor. Não importa ser outro ungido. Ungido não pode tocar em ungido. Ungido não pode. É outro irmão falando do irmão, Deus vai punir o irmão. Deus não suporta essas coisas. Então o profeta está falando que você tem que aprender aqui. Porque o Senhor não vai te desprezar para sempre. Embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão. Vai chegar o momento da exaltação, vai chegar o momento que aquela pessoa que falava mal de você vai te ver, ela vai até pedir tua ajuda, porque ela vai entender que ela ouvia fofoca, que ela não deveria estar falando mal de você, que ela está errada e que você é a pessoa que pode ajudá-la. Às vezes Deus pode te dar essa pessoa nas tuas mãos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já vivi isso inúmeras vezes na minha vida. Pessoas que eu sei que falam, que falaram mal de mim, ou que não gostavam de mim, que o Senhor trouxe nas minhas mãos para me atender. E quando Deus fizer isso, o que você tem que fazer? Você está em prova. Você tem que se lembrar, Deus está me provando. Trouxe na minha mão aquela pessoa que eu sei, que falava mal de mim. O que eu vou fazer com ela? Aí você vai se lembrar de José. Você vai servir os seus irmãos como José fez. Você não vai se vingar, meu irmão. Não chegou a hora da vingança, chegou a hora de você ajudar. Porque Deus está de olho em você. O que você vai fazer? Às vezes Ele traz na tua mão para te honrar e para fazer com que aquela pessoa seja o teu amigo e depois te ajude ministerialmente ou de alguma outra forma. E você perde a chance de ter a bênção de ser honrado por Deus porque você quer se vingar. Não era bem isso que eu ia falar, mas Deus está me direcionando por isso. Porque com certeza alguém está precisando ouvir esse negócio aqui. Então, não se vingue. Não pague o mal com o mal, porque isso é contra a palavra de Deus. Você tem que ajudar a pessoa a se levantar da queda dela e não derrubar mais a pessoa. Se ela já faz essas coisas, se ela fofoca, se ela fala mal de você, já mostra que ela é uma pessoa caída, uma pessoa sem entendimento e longe de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que abençoar essa pessoa, você tem que orar por ela para que ela se levante espiritualmente. Se você está em pé, cuidado para que você não caia. Há séries de avisos, de alerta na palavra de Deus para que a gente não se sinta melhor que o nosso irmão. Porque se a gente está numa situação de superioridade e de conseguir entender um problema, é porque você está bem. Mas em outro momento o Senhor fala, olha, se você está em pé, cuidado para que você não caia nesse mesmo erro. Não fique achando que você é o santão. Que vai chegar, você pode não cair nesse problema, você pode cair em outro e o escândalo pode ser maior. Então o Senhor quer que a gente seja pessoas humildes, que sabem entender o que Ele está falando. E o Senhor fala assim, olha, eu não me agrado, eu não tenho prazer na aflição dos filhos dos homens, e muito menos na aflição e na tristeza do seu povo. O Senhor gostaria que a gente obedecesse a palavra sem que Ele precisasse nos punir para isso, ou nos castigar, ou trazer uma aprovação para que a gente obedeça. Ele gostaria que a gente fizesse isso de livre, espontânea vontade e de pleno entendimento, porque nós temos que ter esse entendimento que nós somos filhos, e somos herdeiros, e somos embaixadores, e temos uma responsabilidade. Não ter que ficar igual menino, ou mula, como ele fala, que só com cabresto que é dominado. O Senhor fala, você que não obedece, que eu tenho que puxar você no cabresto, você é igual um cavalo, ou uma mula que você não tem domínio. Eu tenho que te dominar para que você não se perca. E essas correções de Deus, isso tudo que acontece é para que a gente não se perca. Então o Senhor fala, olha, não sou eu que... No 38 ele fala, não é da boca do Altíssimo que tanto vem as desgraças como a bênção, tira da sua cabeça que maldição é coisa do diabo, maldição não é coisa do diabo. Quando você vai ver mais de 200 vezes essa palavra na Bíblia, a palavra maldição aparece mais de 200 vezes na Bíblia e sempre está atrelada ao povo da aliança, significa que o Senhor que lançou a maldição. É o Senhor que criou a maldição, que é uma forma de correção. A maldição existe para um fim, para te trazer de volta ao caminho, para te corrigir. Mas se você não entender isso, você pode ser destruído pela maldição. Quando eu falo de maldição, é tudo, meu irmão. É problemas familiares, é enfermidades, problemas financeiros, desordens de todas as formas, doenças hereditárias, maldições hereditárias, e tudo isso é maldição. Problemas crônicos de casamento, divórcio, adultério, tudo isso são provas, coisas que acontecem para que a pessoa venha
se volte à palavra do Senhor e mude completamente. Você vê uma pessoa endemoniada, você acha assim, meu Deus, que coisa horrível. Não é ruim, porque quando o demônio se manifesta, a gente consegue expulsar ele. As obras das trevas estão sendo manifestas, aquela pessoa tem chance de receber a libertação, porque alguém vai lá e, com autoridade, expulsa e trata a vida da pessoa. As obras de Satanás estão sendo expostas para serem destruídas. Mas e os demônios que não incorporam, mas estão trabalhando na vida das pessoas que você não vê? Que isso é muito difícil, porque aí você não consegue ver as obras das trevas para que você combata. E às vezes você acha que você está passando isso porque é um problema, mas você não raciocina, nem raciocina que pode ser uma prova de Deus ou pode ser para você se consertar. Entende? Então, por que o profeta Jeremias está chamando a atenção do povo? Porque o povo se voltou contra Deus, o povo desobedeceu seus mandamentos. Outra coisa aqui, ó. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e colocamos à prova os nossos caminhos, depois voltemos ao Senhor. O profeta está falando, você peca e você não quer receber as consequências do teu pecado? Coloca a mão na tua cabeça, meu irmão. Isso que o profeta está falando. Analisa os teus caminhos, analisa as tuas atitudes, analisa o que você tem feito. Depois você volta para falar alguma coisa para o Senhor, em vez de falar que Deus não olha para você, que Deus não está nem aí para você, que Ele não te ouve, mas já se avaliou primeiro? Você já colocou a mão na tua consciência e verifica o que você está fazendo? Você não frequenta mais a casa de Deus, você não dizima mais, você cede muito facilmente ao pecado, você está correndo só em relação à tua vida, não tem um momento com Deus, não procura ter uma vida espiritual, não lê a palavra, não faz um jejum, não tem um ato de comunhão a Deus, mas é muito vulnerável e suscetível às obras da carne. Qualquer coisa que te chama, você está dentro, você vai fazer, mas tudo para Deus é muito difícil, tudo para Deus é um parto. Eu não gosto, é muito cansativo, eu não tenho saco para isso, eu não quero, mas gosta de receber as bênçãos de Deus. Aí quando Deus não responde, Deus é ruim. Por isso que o profeta está falando, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados e quando não recebe alguma coisa de Deus? Ele fala, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, olha, se avalie. Prove os seus caminhos que você não vai ser reprovado por Deus. Quando você é uma pessoa que se avalia, que sempre está se avaliando, pedindo perdão e tentando mudar, você não vai passar por provações, porque não vai precisar. Porque você mesmo já se corrige, você já procura se consertar. Mas quando você fica andando igual uma pessoa que não tem dono, você vai achar um dono. Ou Deus te arrasta para uma maldição e te corrige, porque ele ainda está pelejando com você. Quando Deus para de pelejar com uma pessoa, o diabo toma conta dela. Ou o diabo te arrasta de uma vez e faz você se desviar do caminho e você vai viver sendo comer o pão que o diabo amassou no mundo. Porque o mundo só traz desgraça. Fugir da presença de Deus é fugir para o precipício, é fugir para o mundo das trevas, é fugir para a morte. É melhor ser corrigido por Deus porque Deus está tentando te consertar e aceitar a correção calado e agradecido do que você sair dos caminhos por causa de fulano, por causa de cicrano, porque eu não sei o quê, porque eu não quero suportar a prova, porque eu não quero ceder, porque eu acho que isso está errado. É cheio disso, eu acho. É cheio de justiça própria. É cheio de razão. Deus não tem razão, só a pessoa tem razão. Você tem que colocar a mão na tua consciência e se reconhecer como pecador e se humilhar na presença de Deus para que você tenha misericórdia do Senhor, para que ele conserte a tua vida. Então, o profeta ele vai falando sobre muitas coisas. Depois ele vai falar que o Senhor não escuta mais, porque ele reconhece que o povo pecou e se rebelou contra o Senhor não ouve, ele colocou uma nuvem que cobre a oração. É o momento do silêncio de Deus. Chega um momento que quando o povo está na correção, o povo tá na aprovação, Deus se cala, porque é um momento de que você precisa passar por uma correção. A mesma coisa que você está corrigindo um filho, daqui a pouco, com 5 minutos, você vai lá dar um beijo nele, ele não vai entender por que você bateu nele. Você é uma pessoa fraca e Deus não é fraco. Quando ele corrige, além de ele te corrigir, muitas vezes ele se silencia, ele não responde. Para que você entenda e caia na real o que você anda fazendo. Para que você sinta a ausência de Deus e diga, meu Deus, quando Deus não me responde, o negócio é muito difícil. Eu já vivi situações onde Deus simplesmente não me respondia. Se tem uma coisa pior, meu irmão, para mim é o silêncio de Deus. É quando o céu está de bronze, você ora, todo mundo ora e Deus não responde.
Não tem ser humano nenhum que consiga fazer Deus responder e vir na tua direção. Não existe coisa pior. Eu estava sendo corrigida em processo de correção até que eu fui aprovada. Aí foi quando chegou o alívio. Foi quando Deus, na verdade, o silêncio de Deus não era porque ele estava chateado comigo. Fazia parte do processo de correção. Para que eu caísse em mim e verificasse realmente onde eu estava errando para não praticar mais. E isso serviu de uma lição para a minha vida, que eu nunca mais quis o silêncio de Deus para a minha vida. Então o profeta vai falar também que Deus vai ficar em silêncio. Depois ele começa a chorar, por isso ele é chamado de profeta chorão. Ele começa a verificar como que o povo está, ele começa a ver a realidade do povo. Ele fala: rios de lágrima correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Os meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso. Até que o Senhor contemple do céu e veja. O que eu enxergo enche a minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Ele começa a chorar porque aqui o povo já está em cativeiro. O povo foi levado, o povo foi açoitado, o povo saiu da sua pátria, abandonou seus bens, sua casa e tudo que o Deus tinha dado para eles. E eles foram levados como escravos para a Babilônia, também para a Síria, e passaram por um grande período de prova. E as mulheres sofriam, porque as mulheres também tinham que trabalhar de forma pesada como os homens. As mulheres foram estupradas, foram violentadas, e Jeremias começa a chorar dia e noite, pedindo misericórdia do Senhor, pedindo que o Senhor resolvesse. Ele intercede pelo povo. É quando você reconhece aqui que o povo é pecador, por isso que ele começa a fazer uma série de lamentos, orando, intercedendo pelo povo e falando: Senhor, toma essa causa. Ele fala bem assim, ó: os meus inimigos caçam-me como um passarinho. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós. Sofremos terror, ciladas, ruína, destruição. Ele está vendo a destruição. O que acontece aqui? É o pecado. O pecado que deixa a pessoa nesse estado aqui que o povo de Israel ficou. A falta de Deus, a desobediência, torna você um escravo. Você será destruído por Satanás. Aqui ninguém vai mais te levar em cativeiro nesse momento. E foi Deus que mandou, viu? Babilônia e a Síria para levar o povo como escravos. Foi Deus que mandou isso. Houve muitos profetas que disseram: olha, se vocês não pararem, vocês vão ser levados escravo. O povo não ouviu. A mesma ladainha acontece hoje. Deus está falando: me obedeça, eu vou levar uma igreja, vou voltar, vai vir um anticristo, vocês vão sofrer tribulações. A mesma coisa, as pessoas estão dormindo. As pessoas acham que isso não vai acontecer agora, que isso vai demorar. Irmão, pelo amor de Deus. O tempo de Deus não é medido pelo nosso tempo. A Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, da morte de Jesus para cá, só passou-se 2 dias, 2 dias, no tempo de Deus. O tempo de Deus não é horas e minutos, são dispensações, são períodos de tempo. Se 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, então só que significa que passou 2 dias para Deus, da morte de Jesus ao momento que nós estamos. Jesus está para voltar, é só 2 dias que passou para Deus. Para a gente parece 2000 anos, mas para Deus é 2 dias. Entende como a gente voa, nossa vida é muito curta em relação ao tempo de Deus. Nós vivemos segundos, milésimo de segundo em relação ao tempo de Deus. Nosso tempo é chamado cromos, tempo que ele é calculado por horas, minutos, segundos. O tempo de Deus é kairos, não tem isso. É outra palavra. É por períodos. E para Deus isso é um dia. 1000 anos é um dia. Então, quanto tempo a gente vive? Se a gente vive no máximo 80 anos, é segundos para Deus. Segundos. A nossa existência acaba num instante. O que você está fazendo da sua vida? Se você morrer sem a salvação, meu irmão, não tem mais jeito para você. Não brinque de ser crente, meu irmão. Ouça o que o profeta está falando aqui. Aí no final ele termina: clamei por Senhor e das profundezas da cova. O povo estava tão morto espiritualmente, não, e muitos morreram fisicamente por conta dos maus tratos, do trabalho árduo. E ele fala assim, ele usa essa linguagem muito exagerada, porque realmente o povo tinha sido acabado, destruído. Não é assim que você se sente quando você está longe de Deus, morto? Então ele fala: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da... Só para finalizar, irmãos. Então, o profeta usa essa palavra assim de forma exagerada, porque
porque ele sentia-se em uma cova profunda. Mas nesse momento ele gritou pelo Senhor e ele disse que o Senhor se aproximou dele e disse: não tenha medo. E a gente vai estudando na história que o povo tirou todo o povo de Israel, o Senhor tirou todo o povo de Israel do cativeiro e reestruturou a nação de Israel. E assim, isso é demonstrado que se a gente está fraco, se a gente está sentindo assim, meio longe do Senhor, é só você clamar. E ele disse: não tenha medo, eu vou te trazer de volta a minha presença. Eu vou trazer você de volta para mim, vou consertar todos os teus caminhos. Eu vou trazer você para perto de mim e você vai cumprir o que eu ordenei desde que você nasceu para que você cumpra. Você vai ser uma pessoa que vai me honrar na terra. Só precisa a gente reconhecer os nossos erros, de coração contrito, arrependido e clamar ao Senhor. Ele vai nos ouvir e nos restabelecer, porque nós somos filhos. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou, depois que ele comeu, sofreu, comeu com os porcos, sofreu na lama. Quando ele voltou, o que aconteceu? O pai dele fez festa. O pai dele não puniu. O pai dele fez festa. Não é assim que o Senhor nos trata? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos trata como filhos. Na medida que nos arrependemos, a gente retorna ao Senhor, Ele vem e nos coloca uma roupa nova. Tira a nossa roupa de pecado, tira essas roupas velhas e apodrecidas, mentalidade errada, transforma o nosso destino, muda o nosso coração e a nossa mente para que a gente seja um vaso de honra, para que a gente honre ao Senhor e também seja honrado, porque Ele gosta de nos abençoar de todas as formas. Que essa mensagem chegue ao teu coração, que o Senhor fale com você grandemente, que o Senhor te abençoe, que você realmente decida obedecer ao Senhor, decida permanecer nos seus caminhos e honre ao Senhor em toda a sua maneira de viver. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor ilumine a tua vida. Pai seja convosco, um grande abraço a todos.